Seja bem-vindo, Espírito Santo. O meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. Vem em mim morar. Vem em mim morar. Quero ser o templo vivo, te levar comigo. Quero ser o templo vivo do teu amor. Quero ser o templo vivo, te levar comigo. Quero ser o templo vivo do teu amor. Amém, muito boa noite. Seja bem-vindo, Espírito Santo, né? Entre nós, no meio de nós. Mas seja bem-vindo também você que está conectado com a gente, né, para mais um programa Reaviva. Esse é o desejo no nosso coração de reavivar a chama do dom de Deus e nada como pedir que o Espírito Santo venha sobre nós com uma força maior, com uma intensidade maior, e isso só acontece quando há intimidade, né? A gente pedir força, que vem Espírito Santo com força, vem Espírito Santo com intensidade, queima de novo, mas o nosso coração não é íntimo. E aí a nossa oração são palavras bem bonitas, né? Enfim, mas quando não há intimidade, fica um pouco mais difícil. Porque quando há intimidade, não precisam das palavras, né? A gente vai ter convidados hoje que expressam muito isso. Quando nós somos íntimos, quando nós somos não precisa de grandes orações, grandes coisas. Não é que elas não são válidas, elas são importantes. E às vezes o nosso coração está sedento por orar e demais, do jeito que a gente puder. Mas se o coração não estiver unido, se não for um com Ele, fica mais difícil. Amém, irmão? Acredita nisso? Então assim, fica com a gente, ore conosco. O desejo é reavivar e deixar que o Espírito Santo queime em nosso coração esse desejo de unidade, como irmãos, como família, como igreja, que nós sejamos aqui, a partir daqui, mas para um dia estarmos no céu. Creia nisso. Nós vamos orar, nós vamos cantar, nós vamos ouvir testemunhas, vamos fazer aquele bate-papo de sempre, mas o desejo é que o Espírito Santo incendeie o nosso coração, de uma forma simples, numa conversa, bem simples, numa conversa. E aí a gente quer agradecer de coração já no início, como a gente sempre faz, a unidade daqueles que lá no início, né, um dia acreditaram nesse projeto e nos apoiam até hoje. Que é o Mundo Digital, é os Guri Lanche, que manda pra gente aquele lanchinho no final, né, a merendinha. Twist Plásticos, que é nossa parceira desde sempre, desde as nossas primeiras missões aqui, quando a gente chegou aqui em Araquari e começamos a fazer os nossos primeiros projetos, né? Desde lá de Garuva, quando a gente fez um projeto de missão lá, Twist sempre nos apoiando. Star Proteção Veicular, também, quando você fecha um negócio com a Star, lá com o Rodrigo, ele paga uma comissão para a missão. Você tem que dizer assim, vem fazer a proteção do meu veículo, eu fui indicado da missão Água. Amém? Água Márcia, nossos irmãos, parceiraços, lá da Paróquia Nossa Senhora de Belém. Ali é a Mundo Digital, né? A gente não comentou da Sandra, do seu marido, tem a banquinha aqui no Itinga, também tem a loja. São irmãos que estão em unidade com a gente, que oram conosco, que acreditam nesta missão também, porque não é nosso, né? Não é do Marlon que está aqui cantando, daqueles irmãos que estão atrás, hoje o Paulo, o Rafa, a Dani, a Shirley, e os nossos convidados surpresas, lindos, maravilhosos, estão ali concentrados, estão concentrados ali nos bastidores, no camarim. E quem não conhece, a nossa paróquia que tem toda essa estrutura, né? Camarim, champanhe, frutinha, né? Não, gente, não tem, mal tem um copo d'água. Mas Deus sabe, Deus sabe.
Mas falando da intimidade, né? A gente faz sempre a chamada do início, que são as coisas importantíssimas. Intimidade. E não há intimidade sem Eucaristia. Se você comunga da espécie ou não comunga da espécie, mas a Eucaristia como Santa Missa, sabe? Beber da palavra. Nós estamos dentro da igreja, aqui nesse espaço, beber da palavra, né? Se alimentar da Eucaristia, do sacrifício. Tudo isso precisa para que nós possamos realmente ser templos do Espírito Santo. Então, a lembrança de sempre. Missa na quinta-feira, 19h30. Domingo às 8 horas e 19h30. Grupo de oração, segunda, a partir das 19 horas. E o grupo de jovens, que o Marlon, né, o coordenador, ainda, né? Logo ele se aposenta, né, Marlon? Uma hora a gente passa a bola para frente para que outro conduza. E a gente vai para outras missões, para outras encrencas, né? Vamos dizer. Outras encrencas, vamos dizer assim, né? A gente só troca de uma para outra, e isso é estar com o Senhor. A gente não para, não. Então, o grupo de jovens é no sábado às 19h30. Mas você, irmão, pandemia, a desculpinha de, não dá para ir na igreja. Está acabando essa sua desculpa. Não tem mais como fugir. Qualquer lugar no mundo inteiro há uma missa sendo celebrada de hora em hora. A todo instante, o sacrifício é renovado no altar. Não sei de onde você está assistindo hoje, qual que é o seu bairro, qual que é a sua cidade. A gente teve gente de Portugal nos assistindo, né? Você que está talvez em outro país, né? No Brasil inteiro a gente teve pessoas de fora em outros momentos. Então, assim, não tem desculpa. Todo lugar que você tiver tem uma igreja aberta, que você pode adorar o Senhor, que você pode buscar a confissão, você pode buscar a Eucaristia na Santa Missa, ou numa celebração da palavra, se talvez naquele domingo não tenha o padre, mas é preciso buscar. Só vamos ser templos do Espírito Santo se houver intimidade. E tudo isso que a gente monta aqui, todo o nosso ministério, toda a estrutura que a gente faz, a gente às vezes vai tocar retiros e carrega um monte de coisa e monta um monte de coisa, mas tudo isso é para nos levar à Eucaristia. Todas as pastorais da igreja, todos os movimentos da igreja, varrer o chão, ser músico, ser pregador, ser sacerdote, apagar as luzes no final, fechar a porta ou abrir a porta, tudo isso precisa nos levar à Eucaristia. Senão nosso ministério perde sentido. Amém? Precisa da Eucaristia e nós não nos alimentamos pela televisão, irmão. Acabou a desculpa. Você já está vacinado, dá para ir, né? Se não pode, se não tem condições durante o final de semana, mas ao menos durante a semana, em algum lugar tem uma missa. As quintas-feiras as igrejas estão abertas. Vai buscar. A gente buscou a vacina, a gente buscou a cura do nosso corpo, né? Físico, enfim, evitar o vírus, a pandemia. Mas por algum momento percebe-se que nos esquecemos da cura maior, da essência de tudo, da nossa vida, que é estar com Deus, com o Senhor. Amém? Creia nisso, vá buscando. Assim, e aquele convite de sempre, seja missionário com a gente. Não é ser missionário com a gente e devorar quilômetros, sair por aí, né? Ou dizer assim, ajuda a gente financeiramente, seja missionário com a gente. Não é nada disso. Hoje, com as mídias digitais, você pode ser Missão Ágape com a gente num gesto muito simples. Pega o link desse programa e compartilha. Pode chegar no coração daquele que mais precisa. É tão simples, né? As nossas redes sociais, é tudo Fraternidade Missão Ágape. Facinho de achar. Facebook, Instagram e aqui no próprio YouTube. Você que está assistindo pelo YouTube, né? Talvez você está assistindo por um celular, que alguém mandou o link para você e você está ali na janelinha assistindo. Mas tudo é bem simples. Fraternidade Missão Ágape, você encontra a gente lá, reza com a gente, caminha conosco na intimidade de ser um irmão de missão. Então assim, às vezes você pensa assim, Serginho, mas eu não sei fazer missão, eu não sei evangelizar as pessoas.
eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei tocar um instrumento, mas o seu coração é o maior instrumento. O que a gente tem nas mãos só externiza aquilo que está dentro de nós. Amém? Creia nisso. Aquilo que a gente faz, que você vê, né, que é visível, a fala, o canto, a dança, a pregação, ela só externiza aquilo que está no nosso coração, aquilo que Deus já colocou em nós. Então você também pode fazer parte se o teu coração estiver cheio. É bem simples, é o compartilhar esse vídeo. A gente conversava nos bastidores que a gente não quer like, não é uma ideia de seguidores, de números, não é nada disso. Porque para o Senhor é alma por alma. Cada uma é importante e por igual. Deus não tem dimensão de amor maior e menor, é por isso que nós somos Missão Ágape, é por isso que nós pregamos o Ágape, porque nós entendemos que não há dimensão de amor. Não ama mais esse, mais aquele, menos esse, mas ama você incondicionalmente e de uma forma muito especial. Você pode fazer parte disso, amém? Então pega o link, compartilha, aí no YouTube também se inscreve, curte ali, isso ajuda para que outras pessoas cheguem a outras pessoas. Essa é a ideia da ferramenta. Para que quando você curte, quando você compartilha, quando você comenta, o YouTube entende, opa, esse vídeo é importante, é interessante. E aí isso vai aparecendo para mais pessoas. Essa é a ideia. Amém, irmão? Simples, não é para nós, não somos nós, mas você pode ser um conosco também. A gente vai para um breve intervalo, bem rapidinho, só para a gente mudar um pouquinho aqui o cenário, colocar as cadeiras para os nossos convidados. Mas lembre-se disso, esteja com a gente, não sai daí, vai lá rapidinho se precisa fazer alguma coisa, mas já volta, é 1 minutinho só. Vamos de música, Deus abençoe seu coração. Reaviva minha alma, reaviva minha oração, reaviva minha vida, reaviva meu coração. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Muito bem, é o amor de quem só conhece a Jesus, né? Porque a gente fala de um amor, de uma alegria
de uma coisa que o mundo não entende. Porque, gente, às vezes a gente está bem lascado, assim, ó, bem lascado. Uma situação às vezes bem difícil, mas a gente tem uma alegria no coração de que as pessoas não entendem. Como é que às vezes no meio de tanto sofrimento, de tanto problema, ainda resta um sorriso, ainda resta uma palavra para falar para alguém. E essa alegria no coração de Deus que fez com que a gente trouxesse um casal muito querido. Eu penso como é querido esse casal. São amigos nossos. A ideia, assim, é muito legal quando a gente conseguiu fazer esse programa e dizer assim, vamos trazer pessoas, enfim, convidados. E aí a gente consegue trazer pessoas que são íntimas e simples como a gente é. Uma alegria, de vez em quando a gente está junto, né, tocando por aí, pregando, enfim. Então você que tá ligado com a gente, já viu aí nas redes sociais, né, a carinha desse povo lindo, maravilhoso. Então já sabe do que a gente está falando. Do Geiso e da Thalita, que são de onde, como é que vieram para o interior, não se perderam, né, no interior. Mas assim, a ideia é aquilo que a gente comentou antes, né? É essa alegria de somos irmãos e vamos bater um papo, e nesse papo a gente anuncia aquele que nos conduz, de uma forma muito simples. Mas se apresente, da onde são, né? Acho que quem fala mais é a Thalita, né? Sim. Ela sempre fala mais. Quando a gente convida dois assim, é mais difícil, gente, porque daí a gente fica assim, meu Deus, né? Vou puxar assunto com quem? Aí a gente quer puxar assunto com o homem, mas é a mulher que está falando. Então a gente fica nessa situação assim de como é que eu vou conduzir, pergunta para esse, pergunta para aquele, né? Porque... Mas pode perguntar, eu sou uma só carne, né? Isso. E quando ela começa a falar, aí ela desanda. Boa noite, povo de Deus, boa noite, Serginho, né? Boa noite, pessoal da técnica. Na realidade, né, amor, nós estávamos no camarim, comendo tamarindo. Hoje veio tamarindo, né? E tomando espumante sem álcool. E graças a Deus, né, vocês conseguiram uma toalha branca com bordados dourados pra gente. Tava muito bom, né? Enxugando a mão. Então. Fomos muito bem tratados aqui, pessoal. Tô brincando, mas é verdade, a gente se sente muito bem acolhidos aqui. Amém. Eu sou o Jason. E eu sou a Thalita. Geralmente é assim que a gente começa. Muito bem, Thalita. E a gente veio da onde? A gente veio lá do Boa Vista. Nós somos lá nós moramos no Boa Vista, mas servimos no grupo de oração São Judas Tadeu. Já fazem 8 anos. 8 anos. 8 anos que estamos na luta. Na caminhada, tentando ir pro céu. Sim, esse é o desejo, né? Ir pro céu e levar aqueles que são nossos, né? Que nos pertencem. Nossos amigos, nossas famílias, as pessoas que a gente ama, que amam a gente, né? E essa ideia é assim, ó, por exemplo, uma coisa que talvez o povo já não sabia. Porque vocês servem no São Judas, né? No grupo de oração, na paróquia em si, né? Na vida pastoral, na comunidade. E aí as pessoas já... Opa, Boa Vista? Já não sabia disso. Vem do Boa Vista, mas serve ali e agora veio pro interior. Veio pro interior. Interior. Na realidade tem várias histórias, mas a gente iniciou a nossa caminhada aqui. Praticamente a gente ficou acho que uns 6 meses no Guanabara, né? E depois, quando nós chegamos em Joinville, nosso primeiro lar, nossa primeira casa que nós compramos foi aqui em cima, aqui no Itinga. Isso aqui era um matagal, era bem menos desenvolvido, tanto que um dia eu estive aqui, eu olhei, meu Deus, que isso aqui virou uma cidade. Ficou muito, muito bom, mas em 2007 nós compramos a casa aqui, né? Compramos a casa aqui e mudamos para cá. E aí finalzinho de 2008 a gente mudou, quando nasceu nosso filho, a gente teve que mudar, que era, a logística estava difícil, a casa era um pouco úmida, ele tinha um problema, e a gente foi lá. E pode contar a história já? E é legal, é interessante dizer... Não dá trela, né? Senão vai vir assim, lanche depois, não né? Pode, tu não pode dar trela, porque se der trela, vai embora. Mas a questão do programa... Não, acolhe muito bem. Sim, mas a questão do programa é que o povo diz que eu falo demais e que eu tenho que deixar os convidados falar. Porque eles... Ô, louco meu, é o Faustão católico? O Faustão vai cortando, tesourando, deixa o povo falar.
Mas eles querem fazer... Você viu que a gente tem plaquinhas, né? Tem. Do tempo, enfim, eles Eu querem vi que fazer... tinha uma em Serginho, fala menos. eles querem fazer uma cala a boca Serginho, né? pra cortar. Mas é legal isso sim, fiquem à vontade. A ideia do YouTube, né, de a gente estar no YouTube é bem essa, assim, de você não estar tão restrito ao horário. Ah, tem que ser 5 minutos, tem que ser 5, tem que ser 10, tem que ser 10. Então, fala. Thalita, você que, assim, ó, eu sei que quando foi convidada, você estava morrendo de vontade de vir, de aparecer, assim, de falar nas De câmeras. estar aqui. Desculpa, gente. Vocês estão em casa, Vamos lá. literalmente em casa. Bom, Tá? que De bom, a verdade. gente tá em casa. Tá em casa. Tá benção. Daqui a pouco vai vir um lanche, tá tudo certo. Mas o fato de a gente morar no Boa Vista, hoje a gente percebe o quanto Deus agiu em todos os sentidos. Mas nós não morávamos, nós somos um nômades na realidade. E ela fala. Eu. Não fico parada muito tempo. 8 mudanças nós já fizemos só aqui em Joinville. E mais uma de Campinas para cá. Então, assim, o fato de a gente morar hoje em outro bairro e servir no São Judas é porque nós nos encontramos lá. Nos encontramos como família, nos encontramos como casal, nos encontramos através de um grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Foi lá que a gente foi chamado a ser verdadeiramente uma família. Antes nós éramos um amontoado, né, de duas pessoas que trabalhavam, pensavam em apenas querer subir na vida e não ter essa intimidade como tu estava falando no início. E aí a gente foi lá. A história é bem engraçada. Se tiver tempo a gente conta. Conta aí. Então conta aí, Thalita, tu gosta de falar, vai. Não, deixa ele contar. É mais engraçado eu ver ele contar. Assim, a gente se conheceu em Campinas, né? E eu fui para lá, trabalho, e a gente trabalhou na mesma empresa. E eu fui para lá e precisava ganhar dinheiro, né? Tava lá, sem família, fui para lá, precisava ganhar dinheiro, e eu encontrei ela. Ela era operadora de caixa na loja que eu trabalhava. Eu precisava vender e ela não queria que eu vendesse. Eu vendia as coisas e ela tirava as Não, coisas. tu não vendia. Eu empurrava e ela tirava. Ela sempre no discernimento. Ela no discernimento. Mas enfim, aí a gente se conheceu lá, teve uma intimidade. Lá a gente começou a morar junto. Noivou lá. Eu falei assim, eu preciso apresentar alguma coisa pro meu sogro, né? Aí, 4 meses de namoro, eu fui lá, vou trucar aqui, e noivei. E a gente passou o tempo lá e eu recebi a proposta de voltar para Joinville. Nós voltamos. E aí eu lembro que numa noite nós estávamos assim, vamos casar. Aí foi feita uma lista de casamento, eu querendo convidar o pai do amigo do pai. E deu mais de 400 pessoas, aí eu falei, não, vamos parar e vamos comprar uma casa. Não, ele dizia assim, não, eu vou convidar todo mundo. Eu dizia, não, a gente não vai casar então. Foi bem assim, então a gente não casou, para ver como é que é a situação. Desenrolou e aí a gente comecei a trabalhar. Na verdade, assim, aquela história de que muitas vezes a gente vai pela dor, né? Nós não fomos pela dor. Eu não estava assim, sofrendo alguma coisa, alguma situação. Mas a vida não estava boa. A vida não estava legal, mas eu não tinha percebido isso. Aí foi muito engraçado que eu trabalhava numa loja. Ela era de berço carismático, a mãe dela levava ela muito para as reuniões de oração da renovação, e eu nem aí, né? Eu fui para o mundo, gastei tudo, me sobrou só o pecado. E aí num dia, uma senhorinha chamada Dona Irene, pode falar. O músico, né? Ele não sabe contar a Não, história sem tem. não enfiar A uma música no meio. Né? Tem, a história não pode passar sem música. Não podia deixar esse detalhe passar, né? Tem que dar. E aí a Dona Irene, saudosa Dona Irene, uma santa, está no céu essa mulher. Ela apareceu lá na paróquia, na loja que eu trabalhava, e aí ela comprou uma faquinha de mesa, assim, uma faquinha daquelas, custava 69 centavos. Por 69 centavos eu fui resgatado, olha só, não valia nada. A faca começou a dar problema, e aquela senhora toda vez ia lá. E a minha esposa, ela nunca me cobrou de falar assim, você precisa ir na missa, vamos isso. Não, ela sempre não teve esse... E ela sempre rezou, mas ela nunca botava a faca no pescoço, vai pra missa, no tempo de Deus. E essa mulher, um dia ela apareceu lá, para resumir a história, para não ficar muito longa, eu falei assim, meu Deus do céu, se essa mulher vir para trocar de novo, eu vou tocar ela da loja. Eu falei assim, eu vou devolver o dinheiro da senhora.
E vou restituir o dobro ainda. Ela falou, não, hoje eu não vim trocar. Hoje eu vim fazer um convite para ti. Quero fazer um convite porque eu tenho rezado e o Senhor disse que eu precisa ir para o grupo de oração. Quero te apresentar o grupo de oração. Eu falei, tá bom, eu vou. Mas entre esse vou e ir, de fato, durou mais uns 2 meses. E ela toda a vida lá. Um dia eu cheguei em casa e falei assim, nós vamos. Grupo de oração São Judas Tadeu. Nós já tínhamos 2 filhos. O Lucas tinha 4 anos, a Ana Beatriz tinha 3 meses. E aí... Na verdade, ela nem tinha 3 anos. Não, era pra ela 2 anos. Ela tinha 2 meses, assim, recém-feito. Ela era cotoca. E é um milagre. A Ana Beatriz é um milagre de Deus também. E aí eu fui lá. Mas antes de ir eu me perdi. Eu não sabia onde era o grupo de oração São Judas. A gente trabalhava na Procópio Gomes. A gente demorou 40 minutos para chegar no São Judas, porque ele não sabia onde era. Não sabia onde era. Nascido, criado, Serginho, em Joinville e nunca tinha ouvido falar do grupo São Judas. Sim, só para quem não é de Joinville, né? Isso. De repente fica assim, mas e Procópio e São Judas? Gente, assim, ó, dá o quê? Da Monsenhor Gercino, onde está o São Judas, né? Numa esquina. Até lá, a Procópio... Não deve dar 5 quilômetros. Que não dá não dá 1 quilômetro ali, nem isso, naquela rua. Voluntários da Pátria ali, né? Isso, deve. Sim, não dá isso. Não dá Não dá 1 quilômetro. São metros, gente, que você anda aí em 1 minuto com o carro. E aí, como é que se perde 40 minutos, gente? Ele foi parar lá do outro lado, ainda no meio do caminho o trem passou, né? Eu fui parar lá na Prazo. Monsenhor Gercino, na frente do Oswaldo de Cabral. Lá na frente. Lá na frente. Aí eu falei assim, botei a cabeça para fora do carro, nunca me esqueço dessas palavras. Falei, capeta, hoje tu não vai me tirar do caminho. Hoje eu vou. Chegamos lá, era 8h30, igreja lotada. Não dava nem pra entrar. Não dava para entrar, a gente estava com a Ana Beatriz, que era pequena. E eu entrei naquele lugar... Fervendo a igreja, um calor em julho. Em julho, um calor. Um calor que não é normal. Sim, tudo aconteceu. Tudo para mim não ficar lá, na realidade, tudo para mim não ficar lá. Eu cheguei lá e eu fui impactado pela atmosfera e principalmente pela música. Eu sempre gostei de música. E eu fui impactado por aquilo. E não sabia o que estava acontecendo. Não sabia mesmo. Só que eu me senti tão bem que eu falei assim, nós vamos voltar. E nós morávamos naquela época, uma das nossas Costa e Silva. das nossas casas, nós morávamos A lá gente no morava Costa no Silva. Costa Silva. Gente, pra quem não conhece, né? É Do longe. outro lado da Outro cidade. lado da cidade. Joinville é tudo meio longe o negócio, assim, né? E aí a gente começou e ela sempre, quando às vezes eu dava uma rateada, eu falava assim, hoje não vamos, não, hoje nós vamos. E ficava com a Ana Beatriz. Chata quase nada. A Ana Beatriz doía. E aí você ficar no grupo de oração lotado, porque sempre que a gente chegava já estava lotado, porque o Geis trabalhava até 7h30, o grupo já estava começando, então a gente chegava, não tinha como. A gente, depois de um tempo, tinha uma senhorinha que ela começou a guardar o lugar para mim. Sim. Ela diz assim, como tu vem com a neném, eu vou sempre guardar um lugar para ti aqui, do lado da música. E a gente sempre sentou no mesmo lugar. E a Do lado gente ia da lá música. sentar e ela guardava um lugarzinho pra gente para poder ficar com a Ana Beatriz. A Ana Beatriz hoje, normal, tamanho normal de uma criança de 9 anos. Mas naquela época, a Ana Beatriz, ela já nasceu com quase 4 quilos. Então, com 4 meses, ela já tinha 8 quilos. Não era Então, fácil. Esses bracinhos de mãe. pra gente ficar com ela no grupo era puxado. Imagina. Mas a gente persistiu, né? E ela chorava bastante, né? A Ana Beatriz, ela foi bem complicado, assim. Os dias após o nascimento dela, ela se engasgou com líquido amniótico, a enfermeira tirou ela dos braços da Thalita, ela toda roxa se passando. Aliás, eu levei ela, foi bem difícil. Então, ela é um milagre de Deus, ela é uma menina maravilhosa. Então aí tudo começou. Serginho, aí que eu comecei a entender o que era o charabadá e o xarabalabalá, porque antes tem uma história engraçada também, que eu trabalhava embaixo da Rádio Arca da Aliança. E eu, na minha posição hierárquica dentro da empresa, eu andava, parecia um espírito que anda, né? E aí tinha uma colaboradora que era financeira, que fazia umas rotinas financeiras, e eu tinha, todo dia às 9h40, eu tinha que começar a fazer uma rotina. E ela escutando a Arca da Aliança. Aí beleza, né?
Aí um dia começou o xarabadai lá, e xarabalabalabalabalabalá, e chama a Maria pra cá, e chegou o Bala House, e se ele canta lá na praia, e foi embora. E aí eu sentei no auge da minha ignorância carismática católica, olhei pra cara dela assim, e falei assim, olha, oração, tudo bem, né? Oração, tudo bem. Escutar a rádio católica, beleza, porque eu também sou católico relaxado, mas esse negócio de oração e xaralá pra mim, isso não vale a nada. E ela olhou para mim assim, desse tamanho ela era, olhou para mim e falou assim, se tu não conhece a linguagem do Espírito, essas são as palavras, limite-se na tua ignorância, cala tua boca e continua contando o teu dinheiro. Em qualquer situação, Serginho, eu ia levantar ali, a Thalita conhece, naquela época, eu ia levantar, meter uma advertência, mandar para casa, suspensão e ir embora. Eu calei a minha boca, baixei minha cabeça e continuei contando dinheiro. Ali já era ação do Espírito. Hoje eu entendo tudo o que aconteceu na minha vida, mas antes não entendia. Aliás, nesse ano ela me deu um dos presentes. Eu perdi depois, mas deve estar fazendo bem para alguém. Uma Bíblia. Ela falou, vou te dar um presente que tu nunca vai esquecer. Uma Bíblia. Demorei para abrir, mas quando eu abri eu não larguei mais. Que bênção, né? Como 69 centavos 69 Fez a diferença. fez a diferença, né? E aí, isso que a gente tava comentando nos bastidores, né? Lá no camarim. No camarim. No camarim. Tamarindo. Que a gente às vezes deixa passar despercebida a graça de Deus, porque a gente espera grandes milagres. A gente espera um Deus mágico, milagreiro, né? E isso é uma coisa que eu, Serginho, vou falar por mim e posso usar o nome da missão, que às vezes nossos grupos de oração se transformaram. Lugares que só se busca milagres, sabe? Como um lugar assim, ó, e como a gente às vezes condena a gente fora, alguns irmãos fora, a gente acabou virando mesmo milagreiro, vem aqui, como se Jesus fosse um curandeiro. Mas quando na essência a gente só precisa adorar o Senhor, na simplicidade, e as coisas vão acontecer. Talvez você está em casa pensando assim, mas na minha vida não aconteceu uma história dessa como a deles, sabe, assim, de transformação, que conversão. Irmão, mas talvez aconteceram coisas simples ao teu olhar, mas que no coração de Deus são grandes milagres, mas que talvez você deixou passar despercebido, porque está esperando coisas que não é o que Deus tem para te dar. Como seria bom se nós pudéssemos testemunhar uma vida inteira de santidade, sem precisar de milagre, sem precisar de conversão, sem precisar levar um tapa na cara como Jason levou, né, da menina lá na loja, sabe, sem precisar dessas coisas, simplesmente viver em santidade e morrer e ir para o céu, pronto, acabou. Como seria bom se fosse assim, mas irmão, não é, então esteja atento aos sinais. A história deles pode transformar a tua vida. 69 centavos. Era uma faca? Era uma faca. Graças a Deus que Essa faca deu tanto defeito. Qual que era o negócio dessa a faca? faca. Deus tirava o negocinho dela, tirava o cabo da faca. E todas as facas que ela trocava. Ela trocava a faca e levava outra faca, dava problema, não tem explicação, né? E aí começou essa história aí, tudo que você estava falando, e a gente precisa reconhecer, a gente só vai reconhecer quando a gente está na intimidade, quando a gente entende que tudo, cara, hoje eu entendo assim, que todas as coisas que eu passei, o fato de ter encontrado a Thalita, do jeito que eu encontrei a Thalita, como foi o nosso envolvimento, como foi o nosso relacionamento, eu reconheço em tudo a graça de Deus, e aí eu fui alçado fui lá dar um abraço no irmão lá no dia que ele disse sim para servir no grupo, e eu fui lançado, Você foi o peixe que entrou no buraquinho da rede. Daquele jeito. E aí assim, ó, interessante dizer que a partir daquele momento que a gente entrou, e depois uma pregação sobre a família, se ouviu o Marco Paulo pregando sobre a família, eu falei assim, cheio de preconceito, eu falei, é um velhinho falando, Deus que me perdoe, vai dar uma canseira, um sono. E aí, 130 anos de renovação. Fundador da renovação em Joinville. Exatamente. Naquele momento, assim, a gente teve a certeza que nós precisávamos do matrimônio. E aí a gente foi para o matrimônio, da idealização de uma grande festa, com
400 convidados, a gente fez um pequeno, simples, singelo na capela do Baquita, tinha 50 pessoas, ainda porque eu insisti, eu enchi, mas com 50 pessoas, porque a gente entendeu que a graça era o matrimônio. Fazia anos que eu não me confessava, fazia anos que eu não comungava, né? Fazia anos que eu não entendia a missa. E eu digo que a renovação carismática católica, um grupo de oração, fez toda a diferença na minha vida, porque eu era muito crítico e cético com todas as coisas da igreja. Eu era daquele cara que eu sou católico, mas não acredito em padre, não acredito em nada disso, nada daqueles falam. Eu, na missa, a missa era um senta-levanta. Um dia nós fomos numa missa, ela me convidou para ir numa missa lá perto do Cocinho onde nós morávamos. E como eu sempre gostei de música, hoje eu entendo que a missa, em qualquer missa, não importa qual é o músico, seja de qualidade, seja um músico que está começando, não importa, é missa. E eu lembro que eu entrei, tinha uma trinca de senhores, com o violão aqui em cima, assim, não vai dar certo. A igreja sendo reformada, um calor. Eu falei, vamos embora daqui. Ele olhou para mim e falou assim, vamos embora. Eu falei, não, já mas a missa está começando. Não, já pode ir. Diz que depois do perdão a gente já pode ir. Na hora que o padre começar a falar, a gente vai. E eu falava isso para ela. E eu sou muito grato à Renovação Carismática que me apresentou isso. Ela me apresentou. Ela já conhecia, eu não conhecia isso. Sim, eu também sou, sabe, né? Vocês sabem um pouquinho da minha história. Eu também sou fruto da renovação, né, gente? Eu já bebi de muitos carismas. Acho que a música nos permite isso, né, Jesus? A gente beber e servir a muitos carismas. Mas eu tenho um carinho e uma predileção pela renovação carismática, porque realmente é o que nos move. Realmente também foi o que me mostrou o que é a igreja. E você tem ampliou caminhos, demais, né? assim. Mas demais, ela te amplia, né? Eu digo que é um movimento que me fez conhecer todos os outros movimentos e pastorais da igreja de forma profunda. Hoje eu sirvo na renovação, a gente serve na Renovação Carismática Católica, o nosso grupo de oração, mas a gente entende toda a organização, a tua missão, as outras missões, as comunidades irmãs, né, desde os casais encontristas, tudo isso foi graça, que a gente também faz parte dos casais encontristas. Então tudo isso porque a porta de entrada que nos levou para o Senhor foi a renovação. Sim, acho que a renovação tem essa força de te trazer para a intimidade. Às vezes você já está na igreja, você já faz alguma coisa, não desmerecendo outros movimentos, obviamente, né? São carismas e o Espírito Santo sopra onde quer, né? Do jeito que quer. Mas a renovação ela tem essa questão de te trazer para a intimidade. E você só pode dizer que ama a igreja se você conhece. Não tem como dizer assim, eu amo. Como esta criatura dizia que eu sou católico, mas eu não acredito no padre. Então você não é nada, querido. Não é católico. Não é nada. Você não é nada. Você é IBGE, talvez. Né? O católico IBGE é só para contar. Né? Só tá lá o númerozinho. Mas você não é nada. Desculpa, você está em casa dizendo assim, mas eu não acredito no padre, não, mas eu não acredito no santo, não, mas eu não acredito no bispo, mas eu não... E fica murmurando e reclamando de tanta coisa daquilo que você precisa ser, que é a igreja. Justo. A igreja ela não é algo alienado da sua realidade que você diz ser. A igreja também é você, também sou eu, o casal, aqueles que estão atrás, aquele que está em casa assistindo. Todos nós somos o corpo de Cristo, que é a cabeça, assim, realmente é um corpo, né? Os braços, as pernas, a cabeça, enfim. Então, queridos, ao momento que você diz, eu sou católico, quero ser católico, mas fica reclamando e falando mal da igreja, você está falando mal de você mesmo, que você diz ser. Então, silencie o teu coração, passe a estudar, a conhecer um pouco mais, a beber realmente da fonte, né? Na fonte, uma boa catequese, uma missa bem celebrada. Tem muita coisa boa na internet, mas também tem muita besteira que você acha que vai se informar e na verdade vai te desinformar, vai desmontar uma catequese que às vezes foi tão sofrida já para ensinar, né? Então, e pra gente que é músico, a gente vai chegar nesse ponto aí rapidinho. Pra gente que é músico, eu assim, troco qualquer palco pela missa. Ora, hoje... Tu me falou isso um dia que a gente trocou uma ideia naquele retiro de pregadores que teve, você falou isso, eu troco qualquer palco pela missa.
isso ficou marcado no meu coração e o nosso ministério nasceu na missa. Na missa. Na missa. Sim, isso eu troco, vocês sabem, porque eu não posso comungar pela minha condição. Então, assim, eu sou apaixonado pelo rito. Apaixonado pelo rito. E como me incomoda quando tem alguém conversando, um músico conversando. Às vezes a gente precisa trocar uma ideia, fala um negocinho ou outro, mas assim, ó, foca no altar. Foca no altar. Eu já toco virado para o altar por causa disso. Mas é uma expressão minha. Toco virado para o altar, né? Então, assim, mas precisa, e só vem pela intimidade, por conhecer. Não tem como dizer que você, eu já amava a Thalita e nem conhecia a Thalita. Não, amava o Jesus sem conhecê-lo, né? Assim, porque o amor é decisão e vai decidir amar a encrenca que você conhece realmente depois, né? Exatamente. Depois que você conhece... Depois que tu conhece, daí tu fala assim, agora eu preciso amar. Sim. Verdadeiramente. Amar, isso, perdoar, né? perdoar, amar. É isso, né? É isso aí. O perdoar acho que vai mais vezes, né? O perdoar é mais vezes. Perdoar Tu mais perdoa vezes. muito mais que tu ama, né? Claro, porque o perdão é o grau Sim. máximo do amor. Isso. É o amor em grau máximo. Que bonito isso, né? Mas Ela é um bichinho do mato, ela quase não fala, mas Não quando fala. abre a boca é assim, ó. Não, é profetada, mano. É suma teológica, né? Aí Assim, bem mas- cheio, né? É, profetada. E aí a gente aí conheceu a música. E é importante dizer que, por mais que a missão começou, Deus aflorou a missão de ir, assim, a minha esposa é muito mais Eu sou dos bastidores. dos bastidores, assim, ela sempre esteve comigo em todas as furadas. E eu ri que o nosso ministério começou na missa, porque a partir do momento que a gente decidiu, eu falei, eu quero voltar a tocar, porque lá, quando eu era jovenzinho, tive uma experiência de música, porque eu participei de grupo de jovens, mas não me aprofundei. Então a gente tocava a missa, a gente tocava nos carnavais do amor, Carnaval do Amor. Para quem é de Joinville, entrega da a idade diocese, também. entrega a idade. Vocês são velhos? Entrega a idade. Eu não estou aqui, não faço parte disso. E aí nós tocava por aí, por esse Carnaval do Amor da diocese, e aí a gente tocava missa também, até que um dia a gente comprou uns equipamentos, aí falou assim, vamos montar uma bandinha. Aí a gente montou uma bandinha, a bandinha começou a crescer, e aí a bandinha falou, vamos tocar um negocinho diferente? Vamos tocar, vamos pular o muro da igreja para tocar no boteco? Vamos! E aí a gente se perdeu, foi ali que a gente se perdeu. A gente não, né? Eu, né? Ela, na época, isso lá. Eu nem ficou conhecia. eu fui pro mundo através da música, sofri uma grande desilusão, frustração que ficou comigo isso durante muito tempo. E através dessa entrada no ministério, na renovação e no grupo de oração e se encontrando com a igreja, 5 minutos, então. Ixi. Não era pra falar, não Jó. era pra falar. Não era pra Você não falar. faz isso na frente da gente. faz, E não daí faz ele isso. faz besteira. Pronto, agora quem tá em casa já sabe que é só 5 Sim. minutos. Então tá bom. Então, assim, se você precisar ir no banheiro, segura aí que é só Segura aí 5 que minutos. só mais 5 então é minutos. só mais 5. Vai. Então, Vai. aí eu entrei e a gente começou a tocar. E a gente ensaiava um sábado inteiro e um meio domingo para tocar uma missa de 1 hora. Imagina. E ela tava Não, junto. cara, e assim, a Ana Beatriz era bebê, né? Então, assim, a Ana Beatriz ficava daí o domingo inteiro fora, sábado inteiro fora pra tocar a missa lá, que daí a gente ia na missa, eu e a esposa de um amigo nosso, velho, e a O nosso gente baixista. quase morria. Sabe aquela história de se escorregar no banco, assim, querer se esconder? Era o que a gente queria fazer. Aí um dia eu falei, deixa eu te falar uma coisa, eu não vou mais na missa que vocês tocarem, porque eu não consigo me concentrar em Jesus, porque assim, eu fico tão tensa com o que vocês estão fazendo, que eu não vou mais conseguir ir na missa quando vocês tocarem. E a gente parou de ir, né? Eu e esse velho, a gente parou de ir. Qual é o tom? É dó de quem tá ouvindo. Aham. É mi de misericórdia. E era bem É por aí. lá Era se foi o terrível mistério. o negócio, Era feio. assim, era feio. Não que a gente seja bom hoje, mas era... Mas era muito ruim. Bom, tu sabe, tu sofreu conosco. Era muito ruim. Então assim, aí depois eles começaram a melhorar, a gente aí a gente voltou aí, mas no Convívio. começo... Senão fazia escala separada, né? Vou Tipo, na missa. vamos na missa de manhã e vocês tocam à noite. Não dava pra ir na missa que eles Mas iam nós era tocar. tão guloso, nós tocava 3 missas, tocava uma de manhã, uma sábado, uma de manhã e uma noite. Era terrível. Eu não tinha como escapar. Não, era bem terrível. Ou Vergonheira. tinha que ir na missa em outra paróquia, não dava pra ir na missa da paróquia, porque senão... Meu Deus do céu, isso é revelação, tá, gente? Você não sabia. Era terrível, era terrível. Segredinhos Era aparecendo. terrível.
Mas evoluiu, graças a Deus. Graças a Deus. Mais ou menos. Tu sofreu conosco na novena lá calma. do Padre Fabiano. Sim, do Padre Fabiano, muito bom. Não, mas assim, a gente sabe disso. Depois, mas hoje vocês estão com o Ministério de Música, né? Não é bem assim, né? A Joyce também não canta, não faz nada. Se tu acha que tu é bicho do mato, a Joyce, então, sim. Não sei que o povo pega no pé, que eu sempre falo mal dela no programa, mas é que o assunto surge, gente, é involuntário. Pensa num bicho do mato que não faz nada, assim, ó, escondido. Mas ao mesmo tempo não tem como dizer assim, meu marido é músico e ponto. Não, tá junto nas encrencas. Nas encrencas, então faz parte, dos bastidores. Mas assim, eu brinco, falo da Joyce, mas ela também é minha Maria. A intercessão, tá cuidando, tá puxando a orelha, dizendo, não, tá errado. Acho que não é bem assim. Acho que naquele momento você não fez. Nem sempre vem com muito carinho, assim, mas... Daqui não vem com carinho, geralmente. Não. E só para finalizar, então, a gente hoje, com diante de tudo aquele chamado de ser família, desde aquela pregação de família, hoje encerra-se dia 31 de dezembro, hoje a nossa missão na diocese como ministério para as famílias, né? A gente rodou essa diocese indo atrás das famílias, a gente não pôde atuar como ministério devido à situação da pandemia, mas a gente se desgastou, né? Em oração, foi um tempo maravilhoso, esse tempo de missão no ministério. Sim, mas não é um desgaste, talvez muitas pessoas que não entendem a nossa missão, não é um desgaste assim que nos prejudica. É a sarça que queima e não se consome, mais ou menos. Queima e não se consome. Mas aquilo que se consome, porque as pessoas veem que a gente está cansado, que a gente está com fome, às vezes está abatido. Essa visão daquilo que se consome é porque precisa às vezes mostrar a vela que se consome no altar. Alguns precisam daquilo que é visível, e a vela é essa expressão visível que se consome no altar enquanto o sacrifício acontece. Às vezes nossa vida vive isso, assim, a gente se consome, a gente está abatido, a gente está cansado. Quantas vezes, com fome, assim, ó, que o estômago tá roncando mais do que o instrumento. Deus sabe dessas coisas. Mas essa é só uma expressão externa daquilo que está dentro, da sarça que queima e não se consome de fato. Porque não é tirado nada de nós. Muito pelo contrário. Nós só recebemos. Não é uma troca com Deus, mas quando nós saímos em missão, quando nós vamos ao encontro do outro, e eu digo que fazer missão não é devorar quilômetro, mas é viver a teologia do encontro. Sair de mim e ir ao encontro do outro. A gente não perde nada. Eu lembro das missões nossas nas ruas, com os irmãos, nas madrugadas, que a gente achava que vamos montar um cachorro-quente, arrumar umas roupas e sair madrugada dentro nas sextas-feiras para acolher a pessoa lá em situação de rua. Quando a gente voltava para casa, a gente parava no carro assim na frente de casa e aí pensava, tudo que tu tinha ouvido, né? Como nós recebemos, gente. Como foi bom para mim, como isso me mexeu. Mas a gente saiu de casa pensando que ia fazer pelos outros, né? É que Deus, na sua infinita misericórdia e imensidão de amor, não deixa a gente sem. Então a gente está cansado, está com fome, mas ao mesmo tempo a própria missão nos alimenta. Isso é incrível, assim, é incrível. E tu falou, Jesus, da música. Eu tenho um carinho enorme de tocar com vocês, pela simplicidade. Isso move o meu ministério. Desejo no meu coração, como fundador, que mova esta missão, a simplicidade. O povo, sempre no final da missa, tem uma beata que, meu Deus, como tá lindo. Claro, ela já é meio surda, né? Ela não sabe quantas notas eu errei, desafinou. Mas estava lindo, estava lindo. Mas é a simplicidade do coração de Deus, quando a gente consegue entender essa essência de fazer o melhor possível. Que você consegue fazer. O melhor, é a minha entrega maior, mas ao mesmo tempo simples, serena. Aí acho que a gente entende a dimensão
principalmente do nosso Ministério de Música, Marlon está aqui também, né? Que é um ministério muito vaidoso, muito perigoso. Perigoso. O músico, se o músico cai, é perigoso. Eu acho que tem 2 ministérios que são bem perigosos, né? Os 2 do microfone, né? A música, a música e a pregação. Porque a vaidade, ela cresce muito, né? Cresce. Eu talvez não deveria falar, mas o irmão que talvez vai assistir em algum momento, não falei nada, mas doeu no meu coração quando eu estava com ele na mesa e ele disse que não vai em grupo de oração que não tem live. Isso doeu meu coração, mas eu silenciei porque ele estava com a esposa e eu não queria talvez machucar ela. Eu ia ser muito duro. Então eu silenciei. Assim, Deus sabe, Deus está vendo. Entra naquela situação que a gente estava conversando antes, que aquilo que você faz, e a gente sempre pede isso, e tem que pedir com o coração, que eu diminua para que ele cresça. Quando eu vou atrás de visualizações, de likes, aquilo que eu faço se torna muito maior daquilo que eu propago, aquilo que eu proclamo. Tenta proclamar. Eu acabo, sem querer, deixando aquele que me criou, aquele que me fez, aquele que me deu, aquele que derramou os dons de lado para que eu possa aparecer. E esses 2 ministérios, o Ministério da Pregação e o Ministério da Música, é uma linha tênue que divide essa humildade do orgulho. Quando o músico é pregador também, então ele está lascado. Ui. Ui, tem que se cuidar em dobro. Tem que Daí se ele tá confessar lascado. e tem que se cuidar em dobro, porque... E eu carrego isso, sabe, Serginho? Sim. A minha esposa sabe o quanto eu tenho medo de um dia tropeçar nisso aí. De um dia tropeçar. Esses dias eu estava conversando com meus irmãos de ministério e nós estávamos conversando sobre aquilo que você reflete, aquilo que a tua expectativa. Quando você coloca a tua expectativa em cima da tua missão, isso te frustra porque não é a tua expectativa. Sim. É aquilo que Deus quer. Eu vejo irmãos nossos e de outras igrejas, se às vezes olha a história da pessoa, assim, do músico, vou falar do músico, né? Vou falar daqueles que são meus. Pessoas simples, daqui a pouco, para aparecer no YouTube, na mídia, aí tem que usar uma roupa diferente, tem que fazer um cabelo diferente, aí tem que fazer isso, aí tem que fazer aquilo. Gente, eu só tenho essa calça e esse tênis. E quase todas as minhas camisas, 5 eu acho, são pretas. Eu não preciso mais do que isso. A Joyce briga um monte comigo porque tem que lavar essa calça, tem que lavar esse tênis, porque não sei o quê. Aí tá, beleza, troco um, daqui a pouco boto de novo. Eu não preciso mais do que isso. Não preciso, isso também não é uma vaidade. Mas eu, Serginho, não preciso. As pessoas vêm orar por mim. Desculpe usar, era para o seu convidado, mas sou eu que estou falando. As pessoas vêm orar por mim pelas minhas dores nas costas, nas pernas. Por isso que eu toco sentado. Meu corpo dói demais, às vezes. E aí eu falo, irmão, mas não reza pela minha salvação. Esse corpo vai virar pó e deixa para lá. Né? Deixa eu sentadinho aqui no meu piano, que é mais fácil, porque né, o piano tem o pedal. Então é ruim ficar em pé, apoiado basicamente numa perna. Às vezes quando tocava guitarra aqui, que a gente fazia as nossas campanhas de oração também, era muito sofrido, 2 horas de missa em pé, né? E aí, assim, não precisa. Algumas pessoas vieram orar por mim assim, vão pedir a cura por irmão, assim. Não, Deus sabe. Se a cura precisar vir, ela virá para a manifestação da glória de Deus. Eu não quero. Eu não preciso. Sabe? Não peço essas coisas. Bem por aí. Vai chorar, minha esposa, Não, ela chorar. chora até inauguração de hipermercado. Isso que tu está falando foi uma grande graça que aconteceu na nossa vida. Porque se alguém pode falar de dor, é minha esposa. E a gente está passando, graças a Deus, está passando por uma situação de enfermidade dela. Ela tem uma enfermidade que não tem cura.
E ela sente dor em todos... Não, já foi. Já foi. E ela sente dor em toda parte do corpo. E eu não entendia isso, porque a doença que ela tem, a enfermidade que ela tem, não é uma enfermidade Ninguém vê. que aparece, que é externa. Então ela ouviu de muitos médicos dizendo assim, isso é balela, o que tu tens não existe, isso aí é emocional, enfim. E eu não entendia isso. E ela sofre seríssimas crises. Essas últimas assim foram severas, assim. Ela perdeu 7 quilos e eu encontrei esses 7 quilos. E aí, um dia nós fomos na comunidade de um grande irmão nosso. Posso falar aqui, né? O Jeff da Palavra Viva, baita de um cara, baita de um profeta. E aí a gente estava rezando naquele lá em cima no monte. Lá. E aí eu falei assim, cara, no alto da minha prepotência como esposo, de querer pensar só em mim, sabe? Eu falei assim, cara, minha esposa tem uma doença, reza por ela, pela enfermidade dela. Mas naquele momento, assim, eu percebi que eu não estava querendo que ele rezasse pela enfermidade dela, para que ela fosse curada para o bem dela, mas para o meu bem, entendeu? Aliviar o meu fardo, de carregar, de ver ela, sabe, de ter que estar conversando, às vezes cansado, enfim. Aí Deus usou tanto aquele profeta, eu fico até arrepiado, que ele falou assim, olhou no fundo do grão dos meus olhos, me chamou de Jaguara, né? Seu Jaguara, e se Deus não quiser curar essa enfermidade? E se essa enfermidade, e ela sabe do que eu estou falando, essa enfermidade não vem para tratar algo que precisa ser mudado em ti. Cara, eu tomei posse de um jeito tão grande, eu tenho me esforçado muito para fazer ela feliz em momentos de crise, de entender, de compreender, de estender a mão, estender o braço, de entender que assim, porque é difícil, eu não posso tocar nela quando ela está em crise, eu não posso dormir abraçado. Nem ninguém pode tocar em mim. Nem eu posso tocar em mim. A coberta que ela dorme dói, entendeu? Então eu tomei tanta posse disso que assim, cada vez que eu vejo ela acordar do jeito que ela acorda, eu tento fazer uma brincadeira, tento mudar para ela levantar o astral dela e entender que o que ela está passando é algo para unir mais a nossa família e viver o ministério por as famílias, e viver realmente o amar, o perdoar, o dialogar, todo o fundamento da família, de ter uma família curada, não fisicamente, uma família próspera, não em questão de dinheiro, mas aquilo que Deus quer, né? E viver a verdade da família. Antes de nós vir para cá, o pessoal às vezes olha, sou o Ministério da Família, família perfeita. Não existe família perfeita. Antes de vir para cá, a gente teve que trocar uma ideia com o nosso filho, conversar, orientar o nosso filho, porque foi suspenso da escola, né? Então, nós temos os nossos normal, né? Então, só esse breve testemunho assim, do nosso coração, para que as dores que ela sente são para realmente unir mais o nosso servir, entender que o mistério de Jesus na nossa casa, passa pelas dores dela, passa pelas minhas dores, passa pela orientação dos meus filhos. Amém. Dos nossos filhos. Amém. Que não são meus só. Tomou posse dos filhos já. Não. Essa é a simplicidade e a liberdade do horário, porque já foi, né? Não tinha como terminar esse bloco sem chegar nesse assunto que Deus queria. É Ele quem conduz. Foi isso que a gente rezou antes de a gente começar, para que Deus conduzisse o nosso coração, e nós nos entregamos no colo de Nossa Senhora. A gente sempre faz isso no início da gravação do programa, ou quando é ao vivo, enfim, quando a gente está aqui, é o que a gente pede para o Senhor e entrega a oração à Nossa Senhora no colo dela para que seja conduzida. E tudo aquilo que vocês contaram, a história fechou com a beleza de Deus, que é o sofrimento. Quando deixa nessa câmera mesmo o Paulo no centro para mostrar eles. As pessoas não compreendem o suportar-vos uns aos outros, porque elas acham que é tolerar, né? Assim,
eu não tenho que aguentar o meu irmão. Não, mas é viver isso que eles estão vivendo. Ser suporte, ser sustento. Suportai-vos, no sentido do suporte que está segurando as câmeras, está segurando o microfone que o Marlon canta, a cadeira que está nos suportando para que nós estejamos nessa posição. Assim é com o irmão, suportar um ao outro. E sobre a família, sobre o amor, não existe outra matemática senão compreender que a mesma dimensão do amor é a dimensão da dor. Não tem como viver outra realidade em Deus para alcançar o céu. Se você quer dizer que ama muito, marido ama muito a esposa, mas não quer sofrer. Não existe. Porque nós acreditamos que a dimensão do amor é a dimensão da cruz. Então como é que você quer fazer uma conta diferente disso? Não tem como. A dimensão do amor é a dimensão do sofrimento. A diferença é que você não sofre sozinha. E hoje você também não sofre sozinho por ela. Essa é a graça, que nós não sofremos sozinhos, mas somos forjados pelo fogo do sofrimento, somos forjados pelo Espírito Santo, sempre unidos em intimidade, um com o outro, ou com irmãos, ou com o padre, ou com a comunidade. Essa é a beleza de sofrer no coração de Deus. De um Deus que se rebaixa a nós. Sabe o que é engraçado? É que ninguém, quando as pessoas descobrem o meu problema, enfim, eles olham pra mim assim, não pode. Não pode. Tipo, no nosso grupo de oração, que a gente tá lá há 8 anos, tem gente que até hoje olha pra mim e diz assim, não, tu não tem problema. Porque ninguém sabe o que realmente acontece, né? Ninguém, como Jesus falou, ninguém vê. Só sabe se eu falar. Então, tem algumas pessoas mais próximas que, olhando pra mim, elas sabem, hoje você não tá bem. Sim. Ponto. Mas não me impede de fazer nada. Esse final de semana, prova disso. A gente ficou lá das 6 da manhã até as 6 da tarde e vamos embora e vamos em frente. Quando eu chego em casa é outra situação. Mas não que isso seja pesado pra mim, não é? Porque isso é que me mantém de pé, entende? Eu preciso estar ali por Jesus, só por Ele. Cara, eu preciso dizer assim que, pra gente encerrar o bloco, enquanto vocês falavam isso, meu coração queimava, assim. Queimava. De olhar a beleza do quanto vocês se amam. A gente tentou na Semana da Família trazer vocês, mas sabe, da correria. Mas eu sempre digo assim que a gente vai trazer de novo e de novo, porque precisa falar do amor, precisa falar da família, não só lá em agosto. Sim. Mas a todo tempo precisa mostrar o amor de Deus e o quanto a gente pode experimentar esse amor entre nós, cara. E quando vocês falavam assim, não sei, não passou nada pela minha cabeça de tadinha da Thalita, né? Não, meu coração queimava enquanto eles falavam de uma alegria. Alegria. Meu coração queimava de alegria ao saber do teu sofrimento, mas ao saber o quanto teu marido está sendo transformado, né? Geiso. Porque eu sei das minhas dores, eu sei que elas estão fazendo em mim também. Eu sei, por isso que eu não largo elas. Então, gente, eu queria partilhar isso para vocês. Amém. Meu coração queimava assim de alegria. Ninguém, as pessoas não entendem isso, não entendem. Todo mundo louco, né? Mas assim, queimava e eu tava por dentro sorrindo, ouvindo a história de vocês e o teu sofrimento, não desmerecendo a dor física. Mas é isso mesmo que ela transpassa. Essa força te causa alegria. É exatamente isso, assim. Eu sou muito... A minha fé, perto da dela, eu falo, diminui um pouco. Não, eu vou até a cruz, eu sou testemunha até o martírio. Sabe aquele que diz assim, eu quero morrer dormindo porque eu não quero sofrer, sabe? E eu sempre falei isso, né? Antes mesmo de ter problema. Olha, porque eu sofra, mas que eu chegue onde eu preciso chegar. Sim. Essa é minha mulher. Tá aí. Cara, e tu não queria vir na frente das câmeras, né? É porque eu não gosto. É porque eu falei, meu lugar é lá atrás.
É lá atrás. Mas Deus sabe do tempo. Hoje era para você estar aqui. Amém. Certeza que era para você estar aqui. Vocês, né? Obviamente. Mas uma forma especial, você, Thalita, que o Jesus vem. Mas ela não vai, cara. Mas ela. Vão tentar arrastar a mulher. Aí a gente já tava assim, sabendo como é que a gente ia fazer, né? Vamos amarrar ela na cadeira. O que a gente vai inventar, né? E a gente tava olhando as mensagens, tem lá falando da sua pessoa. É complicado. Exatamente. Mas, gente, obrigado por enquanto, assim. A gente que agradece Você que tá em casa. Gente, de novo, assim, eu preciso falar. Compartilha o link desse programa. Por amor a Deus. Olha quanta história, quanto amor, quanta santidade. Um dia eu chego lá. Um dia é prazeroso olhar para irmãos e dizer assim, eu quero ser como eles. Um dia eu chego lá. A recíproca é verdadeira, irmão. Quando a gente conversou aquele dia, no fim daquele retiro, eu vou quebrar o protocolo, eu vou te dar um abraço, mano. Já que nós quebramos o tempo, vamos quebrar o protocolo também. Até acho que cortou a nossa cabeça. Então, cara, a recíproca é verdadeira porque o dom que Deus derrama em ti é grandioso. É grandioso. E se, como tu falou, a gente está em casa aqui, tanto que passou o horário, mas precisava falar disso. Amém, mano. Amém, amém. Bom, vai lá nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Compartilha com quem você tiver no seu contato, por amor a Deus. Manda para todo mundo esse programa. Alguém precisa, talvez foi você, e aí você partilha agora a graça que você recebeu desse testemunho. Alguém precisa ouvir isso, alguém precisa ser incendiado por isso. Amém? Deus abençoe seu coração. A gente vai para um breve intervalo. Marlon vai cantar pra gente, mas não sai daí, tá? Rapidinho, pega uma água e senta de volta, e nós vamos voltar para um momento de agradecimentos e oração que a gente sempre faz. Talvez seu coração está precisando do finalzinho lá, que é a cereja do bolo. Deus abençoe seu coração. Que seu nome cresça na medida em que eu diminua, e que minha pequenez o mundo saiba que minha voz é sua. Que seu nome cresça na medida em que eu diminua, e que minha pequenez o mundo saiba que minha voz é sua. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só
só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Amar e entregar, né? Esse é o nosso desejo, assim, amar e entregar a vida. E mais do que só entregar a vida, é dar vida. Dar a vida, né? Dar a nossa vida, entregar a nossa vida, mas também entregar vida às pessoas. Entregar o Senhor aos outros. Sabe, oferecer aquilo que Ele fez em nós também. Isso é o desejo do nosso coração. Sempre vai ser, não sei, isso é uma coisa natural, né? Essa entrega, Thalita com a sua história, nós como música, né? Sofrimento da música. Mas assim, a gente, claro que o final é um momento de oração, mas nos bastidores saiu uma historinha bem bacana assim. Como é que foi a primeira missão mesmo? Não, tem que contar, tem que completar com chave de ouro assim a bênção que foi a primeira vez que vocês foram tocar. Primeiro que a gente ficou ensaiando 3 meses, né? Convidaram a gente, vai ter tal dia, tal grupo de oração, vocês vão na missão. 3 meses ensaiando, aí a gente chegou, parou o carro, saiu todo mundo, aí a mulher toda animada disse assim, chegaram os músicos. E essa bênção estava junto. Eu tava junto. Chegaram os músicos. Aí quando tu fala isso assim, chegaram os músicos, até vem mais pra cá. Assim. Me deixa. Aí tu fica até assim, né? Aí começou a tocar. Irmão, ninguém se achava nada. Era uma zoada que fazia Teve 2 músicas que eu até hoje... Teve que fazer cura depois. Fazer cura. A música Deus é 10, eu acho que eu fiquei uns 8 anos sem tocar ela. Porque aquele dia saiu. E essa aqui cantava, né? Pra poder Imagina ajudar. eu com essa minha voz, Pra cantando. Porque assim, eles pediram pra filmar daí pra poder eles ouvirem depois ver o que eles tinham errado. Eles não acertaram nada, na Precisam realidade. filmar, né? Precisava E filmar? aí eu filmei e eu tava tão ruim o negócio que eu cantava pra tentar... Sabe assim, aquele desespero de tentar corrigir, mas... O nosso baixista entrou na cápsula do tempo e esqueceu o mundo que estava ao redor. Ele botou lá, que Deus é 10 e o mundo caindo, era teclado caindo. Mas foi bom, foi legal. Foi bom. A gente teve uma experiência aqui, né, Marlon? A gente estava testando o som, a gente agora trocou, o Johnny, né, abriu a possibilidade, a comunidade aceitou, enfim, a gente trocou o som da igreja. Mas para trocar o som da igreja, a gente testou alguns equipamentos. E aí a gente estava com um equipamento aqui que, não sei, o retorno não estava legal. E aí eu estava tocando, eu, Marlon e mais os meninos do grupo de jovens, e a gente entrou no Glória. Parecia a bandinha do Chaves. Cada um para um lado, cada um tocando uma coisa, assim, que ninguém se ouvia naquela música. Ninguém sabia quem tava mais. Não, ninguém entendia nada. Quê, né? Ninguém entendia nada. Ainda bem que foi embora. Assim, o pai Johnny é muito sarcástico, né? Ele olha lá do altar mesmo, ele já ri da tua cara. Eu nem olhei pra ele, porque realmente parecia a banda do Chaves, cada um tocando uma coisa, assim, ninguém ouvia nada. Depois que foi. Aí a música que a gente não conhecia, que não ensaiou, Canto de Comunhão, saiu linda. Perfeito. Linda. Saiu linda a música do Canto de Comunhão. Mas essas experiências que a gente vive, né, é prazerosa. Agora, devo dizer que voz, irmão, que talento, hein? Deus Canta bem. Deus, bem. tu canta bem, mas perto dele tu... Eu sei, sou um pouco aberto. Rapaz, Deus foi abundante no talento. Parabéns, mano. Deus te abençoe. Sim, Marlon é tesouro, prata da casa, né? Vamos dizer que a gente, assim, é o nosso tesouro. Porque a gente tá ficando velho, né? Precisa incentivar. A igreja é viva, a igreja é Incentivar jovem. os jovenzinhos, né? Porque uma hora não vai As mais, costas uma hora não a gente... as costas não aguentam. Uma hora a gente precisa, e isso é histórico, né? Precisamos passar a missão para alguém. Precisamos estender, né? Passar o bastão, continua a missão. Continua a graça de Deus. Isso acontece há 2000 anos. Né? Exatamente. E antes disso, lá com os profetas, toda a história, né, do nosso povo, do nosso Deus. Mas olhando a história da igreja, existe esse cuidado bem visível, né? De preciso passar. Uma hora a gente ensinar e passar. A gente tem uma galerinha muito boa com a gente, com a missão, com a graça de Deus.
né? Tem um povo saindo das fraldas, vamos dizer assim, ainda são novinhos, né? Mas tem um coração já, como o Marlon, um coração muito grande, um coração muito entregue, e aí a idade não faz diferença nenhuma, né? Mas a gente tem esse carinho pela juventude. Estamos caminhando, estamos buscando construir projetos com crianças aqui, tem bastante sonhos, para que a gente possa transformar a nossa cidade justamente para passar o bastão. Não só na igreja, mas na sociedade também. Para passar o bastão, assim, ó, agora é vocês que vão cuidar, vocês que vão tocar. Mas você que está em casa, obrigado pelo carinho, né? A gente viveu uma experiência fantástica com a dona Thalita, que não queria nem vir. Né? Não queria nem vir, não, ela queria ficar escondida lá no lado de fora da igreja. A gente ia comer o lanche e ela ficava olhando pelo vidro. Assim, só olhando. Não participa, não ganha, né? É verdade. Não participa, não ganha merendinha no final. Mas quero agradecer aos nossos apoiadores que você vê ao longo dos intervalos, muito brevemente, né? O contato de cada um deles. Compre deles. São pessoas que nos abençoam. E quando você compra do comércio dessas pessoas, você também abençoa a vida deles, porque eles têm, dali tiram o seu sustento. Tem funcionários que também sustentam as suas casas, e é assim que a providência de Deus acontece nas nossas vidas. A gente quer agradecer, já antecipar o carinho de vocês. Nós né? agradecemos. A gente realmente tem um carinho enorme por vocês, assim, a gente já vem conversando há muito tempo e nossos corações têm uma intimidade muito bacana, né? Eu sou muito feliz pela amizade de vocês dois, assim, porque a gente sabe que aonde está, sei, ora por mim, tem um coração ardente orando por nós quando a gente sai em missão ou quando a gente está junto em missão, e isso é muito bom. Agradecer de verdade, assim, porque foi mais do que eu esperava, mais do que eu esperava. Como eu falei assim, se perguntando, como é que é o programa? Gente, fica me perguntando, como que é o programa? Não sei. A gente vai conversar, a gente vai partilhar, e aí Deus vai rodando, vai conduzindo e vai queimando, né? E é isso que, como o Marlon cantou, amar-te mais, esse é o desejo, amar-te mais, esse é o desejo do programa, amar-te mais. E aí trazer pessoas que Deus vai escolhendo, Deus vai conduzindo, né? E foi fantástico. Mas você que está em casa, mais uma vez compartilha, manda para as pessoas, né? É que a gente falou, não é likes, mas é atingir quanto mais almas possível em nome de Deus. Apresente agora o seu coração para a gente encerrar este momento, essa partilha tão fervorosa como foi. Apresenta no teu coração, apresenta diante do Senhor nesta oração tudo aquilo que você traz no teu coração ao longo deste período que nós estamos vivendo de pandemia, que não acabou, irmão. Muita coisa ainda está por vir. Mas o que você está vivendo essa semana, aquilo que você está passando, para que o Senhor possa conduzir ao longo dessa semana a sua vida, o seu coração, a sua história. Busque a Eucaristia, busque confessar-se, as orações, a intimidade, a palavra. E quero pedir, irmãos, liberdade no coração de vocês para abençoar o nosso povo. A casa, mais uma vez, é de vocês. O que estiver no seu coração para o nosso povo, conduz esta oração. Amém. Então, você que está na sua casa, nós como Ministério para as Famílias, nós não podemos passar por aqui sem orar pela sua família. Papa Francisco, na exortação Amoris Laetitia, ele vai dizer que a família, a importância da família, ela é fundamental para a igreja e para o mundo. E a família é o berço das vocações, aonde nasce o músico, nasce o intercessor, nasce o pregador, e nós precisamos orar pelas nossas famílias. Nós queremos estender a nossa oração agora para você, que essa oração, que o Senhor possa entrar na sua casa, que o Senhor possa transformar o seu coração, o seu lar, que o Espírito Santo de Deus possa ser aquele que fortaleça a sua missão, seja ela qual for. Sim, Senhor, nós apresentamos a família, as famílias que irão ser tocadas através dessa oração,
as famílias desta paróquia, as famílias de todos aqueles que produzem e fazem este programa, Senhor. Entra nas casas daqueles que estão nos assistindo nesse momento por todas as redes sociais. Manda Teu Espírito Santo em todos os cômodos, fazer aquilo que é necessário para que a família seja restaurada. A palavra de Deus em Josué vai dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor, e isso é profético. Nós precisamos tomar essa decisão de servir ao Senhor. Receba essa oração, receba esse carinho do Espírito Santo de Deus na sua vida. Receba esse amor ágape sendo derramado. Porque enquanto houver pessoas orando pela sua família, não há impossível que Deus não possa agir. Coloque agora o teu impossível. Coloque agora a graça que você quer que o Senhor faça, não por nós, não porque nós estamos orando aqui, mas é pelo que o Senhor age, pela misericórdia e pelo amor. Senhor, alcança, Senhor. Alcance todas as pessoas que irão assistir este programa. Alcance com a Tua infinita misericórdia e com o Teu infinito amor. Shiriara labaricanda laries, Iereia labaricanda la shiriara labas, Larabaricanda la shiriara labara ladirire, Ora laricanda la shiriara las. Espírito Santo de Deus, seja a fortaleza das nossas famílias. Derruba todos os muros que criamos dentro das nossas casas. Abençoa o altar das nossas casas, a nossa mesa. Abençoe os nossos maridos, as nossas esposas, os nossos filhos. Espírito Santo de Deus, toca e transforma, Espírito Santo, as nossas famílias, para que sejamos cada vez mais famílias de Deus aqui na terra. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te. Amar-te e dar a vida só por ti. Se a gente entender essa essência, não nos falta nada. Amar e dar a vida pelo Senhor, para o Senhor e com Ele. Quantas pessoas passam pela nossa vida ao longo da semana? Quantas pessoas passam por nós durante a semana em que nós comungamos, em que nós recebemos a palavra, estamos alimentados pelo Cristo e podemos ser Eucaristia ao longo da semana para alguém que chega até nós. Não podemos entender que a Eucaristia se encerra ao passar da porta da igreja e ir para fora. Ela se inicia, a mística da Eucaristia se inicia ao ir para as nossas casas, quando nós vamos eucaristizados, né? Nem sei se é uma palavra que existe, mas quando nós vamos cheios de Deus e ao longo da semana podemos alimentar outros do alimento que recebemos. Porque se a Eucaristia não transcende o nosso coração e não chega no coração do outro, se eu não consigo amar tanto o Senhor, que eu não consigo dar a vida, que eu não consigo dar vida, não é uma vida gerada em mim, mas é uma vida do Cristo que vive em mim. Se eu não consigo amar o Senhor a ponto de dar vida, entregar a alguém, ser presença eucarística a alguém, eu paro no pão e no vinho. O corpo e sangue não se completa na mística com o meu coração.
Por isso a gente estava rezando, sim, estamos rezando, pedindo por você, por nós e por tantos outros. Mas a canção nos lembra disso. Amar-te mais. A minha oração precisa ser uma oração de amor pelo Senhor. A gente já falou isso ao longo do programa, no bloco anterior. Não pode ser nossa oração mendicante, né? De pedir coisas, só de pedir e de pedir e de pedir, transformar os nossos ministérios e as nossas pastorais e os nossos movimentos em lugares como uma feira, que a gente só vai lá para pegar as coisas, encher um cesto e ir embora. Amar o Senhor, como o testemunho que a gente ouviu desse casal. Amar, se consumir como a vela que queima no altar. Deus abençoe seu coração mais uma vez. Partilhe esse programa, essa é uma insistência nossa. Partilhe este programa. E para a gente encerrar, para a gente poder sentar, né, descansar, fazer nossa merendinha. É bom também. É bom também. Reza, come, reza. Hora de labore, né? Trabalhamos, oramos, mas também comemos. E o povo está dizendo assim, ó, que eu uso preto, na verdade, é para esconder a vocação, né? É o Senhor que havia confirmado no meu coração. É unção. E já que tu falou, eu confirmo. É unção, né? Como é que é? O potinho da unção? Potinho da É unção? o potinho da unção. Ah, muito bem, muito bem. Obrigado, pessoal que está atrás. Cadê a Shirley? Está escondida? Foi embora? Foi dormir. Obrigado por nos aturar até agora. Até agora. A Dani, que está olhando de cara feia lá porque ela tem que acordar cedo, ela mostra a plaquinha de 5 minutos a cada 2 minutos, né? Assim, ó, ei, tá acabando. Ela já desistiu. Ela já desistiu da placa. Mostrar a plaquinha. Obrigado, Paulo. Obrigado, Marlon. Obrigado a você, irmão da missão, né? Que está na sua casa intercedendo por nós. Felipe, que também está no trabalho hoje, não pôde também estar com a gente. Manu e tantos outros que fazem parte dessa família, que também são família de vocês. E a gente vai se encontrar por aí nas missões, né? Tem muita missão, muita missão. Bastante. Por favor, peçam a bênção para nós, para as nossas famílias e por todos aqueles que necessitam desse último carinho, que é a bênção do Senhor. Amém. Então que nós possamos abrir os nossos corações e deixar que a bênção desse Deus que nos ama infinitamente, com o mais puro amor ágape, e que nós possamos amar cada vez mais esse Deus, que nós possamos ser abençoados por esse Deus todo amoroso, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu lar, o seu trabalho e a sua missão. Muito obrigado. Amém. Obrigado. Sempre aqui, YouTube, Facebook, Instagram, @Fraternidade Missão Ágape. Curte, compartilha, manda para todo mundo. Semana que vem estamos de volta. Deus abençoe seu coração. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te. Amar-te, amar-te e dar a vida só por ti.